Olá! Mais uma vez no canal do Centro Espírita JJ Rodrigues, aqui de Campo Limpo Paulista, essa casa bendita que nos acolhe sempre com muito amor. E você já se inscreveu no nosso canal? Aqui nós abordamos os ensinamentos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita de diversas formas, devido à diversidade dos palestrantes. Então você vai encontrar aquele palestrante que coloca de uma forma mais intelectualizada, do espírita raiz, aquele que faz um panorama, nos traz, né, a história pregressa, ou aquele que relaciona tudo à atualidade, aquele que fala de uma forma mais emotiva, enfim, navegue no nosso canal, eu tenho certeza que você vai encontrar o que você busca. E aí, curta, compartilhe, comente, vem estudar conosco. Bom, e hoje eu gostaria de trazer para vocês um assunto que é quando você pensa em desistir. E existe uma música antiga de Chico Buarque de Holanda, Roda Viva, onde eu vou destacar duas frases. A primeira diz: tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. E a outra diz: a gente vai contra a corrente até não poder resistir. E eu vejo que muitas vezes é isso que acontece conosco, né? Em momentos de desespero na nossa vida, nós nos sentimos assim, cansados, desanimados, achando que vamos fracassar. E aí até a luz do sol parece que está mais fraca, né? Mas é instintivo do ser humano lutar. Então nós lutamos, né? Batalhamos para que a gente consiga vencer aquela dificuldade, aquele obstáculo, né? E conseguir ser um pouco mais feliz. Mas chega um momento que a gente acaba cansando, porque não obtém um resultado rápido, então nós começamos a desistir da luta. E aí muitas vezes desistimos da vida, buscamos as portas do suicídio ou entramos numa profunda depressão. Só que antes que isso aconteça, nós temos que tomar providências, porque senão vai ficar muito difícil vencer, né, esse momento. E para isso eu pergunto, vocês já observaram como é que os pássaros reagem diante das adversidades? Então imaginem que aquele passarinho, ele vai longe buscar as folhinhas, os fiozinhos, né, os gravetos para fazer o seu ninho. E quando aquele ninho já está quase pronto para receber os ovinhos, vem uma tormenta, uma tempestade, ou ação do homem, de uma criança, dos animais, e aquele ninho é jogado no chão. E o que é que o passarinho faz? Ele desiste? Não. Ele volta a colher novamente os materiais para o seu ninho, vai lá e constrói novamente. E aí a fêmea coloca os seus ovinhos. E de repente, novamente, por qualquer incidente, o ninho vai ao chão. Só que agora ele já vai com o seu precioso conteúdo, que são os ovinhos. E o que o passarinho faz? Ele desiste? Ele vai embora? Não, ele continua construindo, trabalhando e cantando. Ele não desiste. Então, eu sei que dói recomeçar do zero, né? Mas é isso que nós deveríamos fazer. Mas, infelizmente, alguns de nós não é perseverante, não insiste, né? Então, diante da dor, da humilhação, da traição, da perda de pessoas amadas, das perdas afetivas, né, financeiras, a pessoa só reclama da vida, mas desiste, não faz nada, sem perceber que esses problemas, essas dores, são aquilo que muitas vezes precisamos passar para crescer, para nos fortalecer, né? Mas essas pessoas, muitas, né, nem lutam. Elas preferem buscar um atalho, né? Não seguir aquele caminho reto, mas buscar um atalho mais fácil, né? E aí acabam se frustrando e desistem dos seus sonhos, né, dos seus objetivos, desistem das pessoas que as amam e vão se fechando em si. E acabam o quê? Definhando, né? Se revoltam contra tudo, contra todos, né? E isso vai fazer com que que caminhos sejam abertos, né, para as influências espirituais negativas, danosas, como nós sabemos, como as obsessões, né? Muitos acabam tendo feridas profundas, cicatrizes,
E aí, quando olham para o seu passado, dizem, né, mas por que que eu desisti daquele sonho ou daquela pessoa? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso. E a resposta é muito simples, porque é muito mais fácil desistir do que lutar. Mas aqueles que perseveram, aqueles que lutam, aqueles que insistem a despeito de todo e qualquer problema, com certeza esses vão vencer. E Jesus nos ensinou, está lá no capítulo 25, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e a quem bate, se abrirá. E nós já estudamos isso inúmeras vezes, mas ainda não conseguimos seguir, não conseguimos fazer a nossa parte. E um crítico inglês, literário inglês, chamado Samuel Johnson, ele nos diz o seguinte: não é a força, é a perseverança que executa as grandes obras. E um escritor espanhol chamado Fajardo fala assim: uma fortaleza rodeada de baluartes se rende à perseverança de uma simples picareta. Então, olhem, meus amigos, uma picareta, um martelinho, né, uma machadinha, quando faz aquele movimento constante, concentrado, é capaz de derrubar uma fortaleza por causa daquela persistência naquele movimento. E Paulo de Tarso, ele nos alerta: portanto, tornais a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então é bem isso, mesmo que os nossos joelhos estejam machucados, nossas mãos feridas, o nosso coração cansado, ainda assim nós temos que levantar, dar a volta por cima e continuar nessa batalha. Porque é impossível alcançar algo, vencer algo, se ficarmos estagnados, se tivermos desistido, se estivermos cedido espaço à derrota, né? Ao desânimo, achando que a tarefa é difícil demais, que o momento é insuportável e que vamos sucumbir. Mas Jesus, ele nos coloca lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele também já nos incentivava a essa disposição interior de continuar, né? E existe uma história chamada Lenda, onde conta-se que um menino, o apelido dele era Fogo de Palha, porque era assim, ele de repente tinha uma ideia maravilhosa, contava para a família e tal, e começava a se dispor a executar aquilo que ele havia proposto, que ele havia descoberto, né, o interesse daquele momento. Mas, diante do primeiro obstáculo, ele sempre desistia. Dali a pouco, ele tinha uma outra ideia e começava tudo de novo e tudo de novo. Iniciava e desistia, iniciava e desistia. A família sabia disso, mas ninguém comentava. Um dia, o pai estava sentado lá na varanda, lendo o seu jornal com uma lente na mão. E aí ele chamou o menino: vem cá que eu vou fazer uma experiência e você vai gostar. O menino se aproxima e ele passa a lente, que estava refletindo os raios do sol, né, pela folha do jornal, aleatoriamente, vai passando lá. E não acontece absolutamente nada, até que ele concentra aquele raio de luz, né, num determinado lugar. Ele para a lente sobre um pedaço ali da folha e concentra aquele raio ali. E dali um pouco aparece um furo no jornal, né? Então aquele calor emitido pelo sol através da lente queima ali o jornal. E o menino fica aí encantado. Mas ele não entende muito bem, né, aquele experimento. E aí o pai explica para ele, diz assim: tudo é questão de paciência, de tempo e concentração. Paciência, tempo, concentração. Às vezes, quando estamos prestes a desistir, aparece-nos a solução do problema. Então, meus amigos, é bem por aí, né? Nós temos que entender que contamos com o auxílio da providência divina. No entanto, nós temos que fazer a nossa parte. Então, que a gente se levante todos os dias com essa disposição, que possamos olhar no espelho e dizer: eu posso, eu vou fazer, eu estou protegida, eu sou capaz. Sim, eu sou capaz.
E se acharmos que não sozinhos não conseguiremos nada, que a gente busque ajuda. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Busquemos a ajuda espiritual, a ajuda material. Lutemos contra o medo, porque o medo é aquele que nos impede de ter coragem, porque é um sentimento que é um sentimento de menos-valia, né? Ele faz com que nós tenhamos, né, medo do fracasso, medo da opinião alheia, medo do julgamento, né, medo da incapacidade. Então, o medo nos segura no chão, impede que tenhamos essa coragem, essa proatividade, essa iniciativa que é tão necessário para que a gente vença os nossos desafios. E Silas Barbosa Dias, ele diz que o importante na vida da pessoa não é o QI, não é o quociente de inteligência, mas sim o QA, o quociente de atitude. Então ele diz que o que é mais importante é a atitude mental que nós temos diante da vida, diante das coisas que nos acontecem, que não são os problemas, os nossos mais difíceis obstáculos, mas sim a forma como nós olhamos para eles, né? O quanto nós os sobrecarregamos de peso, que nem sempre eles têm esse peso total, né? Então nós temos que mudar a nossa atitude frente ao que nos acontece. E também precisamos, gente, olhar por todos os ângulos, porque a gente foca só naquilo que naquele momento ali está se mostrando. Mas nós precisamos olhar de fora do problema, buscar nos afastar um pouco, imaginar como eu reagiria se isso estivesse acontecendo com outra pessoa. E existe uma historinha que chama-se Um Ângulo Especial. Conta-se que um trabalhador, ele estava indo, né, para o seu trabalho e ele sempre passava na porta de uma igreja. Naquele dia ele estava com tempo, ele entrou e sentou nos últimos bancos. E lá começou a sua oração, né, conversando, dialogando com Jesus. A igreja estava vazia, quando de repente ele escuta assim: venha ver a Rosa. E se espanta, né? Aí ele olha e verifica que lá no primeiro banco existe um senhorzinho, maltrapilho, bem mendigo ali, né? Bem simples, que era quem o chamava. E ele repete: venha ver a Rosa. E aí esse trabalhador olha e fala: mas meu Deus, quem é esse homem? Para que eu vou lá ver uma rosa? E fica naquela indecisão até que toma a iniciativa e caminha até a frente da igreja ali onde está o altar. E ele vê que realmente existia um vaso com uma rosa. E aí o senhorzinho insiste: venha ver a rosa. E ele diz: eu já estou vendo a rosa. Realmente uma rosa muito bonita. E o senhorzinho insiste: venha ver a rosa, sente-se aqui a meu lado. E aí o homem fala: meu Deus, maltrapilho, né? Qual será a intenção desse senhor? O que é que há por trás desse convite? E ele tem aquele sentimento de preocupação, de medo, de desconfiança. Ele julga aquele senhor pela sua aparência, né? E vacila. Mas uma força maior diz: não, vou confiar, vou atendê-lo, vou fazê-lo feliz. E senta-se ao lado daquele senhor. E aí ele tem um espetáculo deslumbrante, porque os raios de sol entrando pela janela atingiam aquele vaso que era de cristal, e a luz se decompunha, e todas as cores do arco-íris banhavam aquela rosa. Era um espetáculo indescritível. Ele nunca tinha visto uma rosa com as cores do arco-íris. Era realmente algo maravilhoso. E aí ele pensa, né? Ainda bem que eu venci as minhas indecisões, né? Que eu tomei a decisão certa, que eu venci o meu preconceito, que eu saí da minha zona de conforto e saí lá do fundo, vim aqui na frente, até por um convite de um desconhecido, porque só assim eu tive condição de apreciar esse espetáculo inexplicável. Então é isso, amigos, é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos enfrentar os desafios da nossa vida com coragem, com força, com fé, né? Nós precisamos mudar os nossos ângulos para poder ver as maravilhas
que estão ao nosso redor e que estão até se mostrando dentro dessas dificuldades que vivemos no nosso dia a dia. Nós não podemos nos esquecer da lição do passarinho e não desistir, mesmo que a gente caia, porque precisamos sim levantar e seguir em frente. É isso que Deus espera de nós, é essa a nossa missão. Crescer, enfrentar tudo que nos aparece, para que a gente possa melhorar moral, espiritualmente, né? E ser um pouquinho mais feliz, claro. Então, que a gente se recolha nos momentos de dificuldade, faça uma oração, busque esse auxílio espiritual, renove as nossas forças e tenhamos a certeza de que vamos vencer aquela batalha. Vamos vencer aquela batalha, mesmo que demore. Nós vamos, se não desistirmos, se persistirmos, se formos em frente, se lutarmos, se entendermos que a vida, ela vai nos machucar. Nós vamos entrar para essa batalha e vamos ser feridos. Isso é normal. A vida é um constante desafio, mas vale a pena enfrentá-la. Vale a pena vivê-la. Então, encerro com a frase de Jesus: tudo é possível àquele que crê. Agradeço a sua companhia. Fique com Deus.